tudo bem? Como vão vocês? Hoje nós vamos falar sobre fruticultura. Qual a fruta que você gosta? Conta pra gente. O Brasil é o terceiro maior produtor do mundo de frutas. Só que nessa história toda, de toda essa cadeia produtiva, muitas coisas acontecem até que esse produto chegue à mesa do consumidor, até que o produtor consiga ter a tecnologia e toda essa estrutura para ter uma boa produção e, consequentemente, talvez pensar em exportar, pensar em melhorar a qualidade desse produto. Eu converso hoje com o Ricardo Ayub. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Mara. Nós conversamos em 2009, não é isso? Justamente. No segundo encontro de fruticulturas de fruticultura aqui dos Campos Gerais, né? Isso. A gente fez um programa inteirinho de lá, conversamos com alguns personagens, com produtores e falamos um pouquinho dessa cadeia produtiva, né? Então, a primeira pergunta que eu lhe faço, então passaram aí 10 anos, né? Depois da nossa última conversa. Nos encontramos aí no show rural também, em outros eventos. Mas depois dessa conversa que a gente teve, que a gente fez um bate-papo muito legal na época, uma das coisas que eu senti era a dificuldade do produtor na inserção, e nessa produção, em ter essa logística para poder escoar a sua produção, para poder produzir, para de repente pensar em exportar. Existiam algumas dificuldades. Como que está isso hoje? Então, existem diferentes realidades, né? A tecnologia ela existe, né? A tecnologia existe porque hoje nós podemos exportar diferentes frutos para o mundo inteiro, embora nós não sejamos um grande exportador, né, de frutas. Mas o consumidor ele tem mudado seu estilo de vida, ele está procurando uma vida mais saudável, ele está querendo produtos de melhor qualidade, né? E nós temos que estar preparados para isso, para atender à necessidade desse consumidor, né? Hoje nós temos diferentes frutas que estão já desenvolvendo e expansão aqui na região, né? Nós temos uva, temos maçã, temos ameixa, temos kiwi, caqui, né? Amora, o próprio mirtilo já está começando a ser produzido aqui na região. Nós poderíamos avançar mais. Por que nós não avançamos mais? Porque o Estado ele não tem uma política própria para o desenvolvimento da fruticultura, não só nos Campos Gerais, mas no Paraná. Hoje nós temos um sistema cooperativo na região muito bom. Por que ele não entra no segmento de fruta? Por que não viabilizar pequenos e médios produtores? Seria muito bom, eu já vi isso na Alemanha, já vi isso no Canadá. As cooperativas, elas ficam na parte final, ou seja, ela recebe a fruta do produtor, classifica, embala, comercializa ou armazena, comercialização posterior. E ela remunera o produtor descontado essa taxa do serviço dela. Claro que ela não mistura a produção do seu João com a do seu José. Cada um recebe pela qualidade da produção entregue. E isso, se isso ocorresse no Brasil, nós teríamos alavancado a nossa produção de frutas. Por quê? Porque o produtor, muitas vezes, ele, por falta até de ter uma assistência técnica adequada, às vezes ele não produz adequadamente, ou seja, a sua fruta não chega em condições, por exemplo, de ser armazenada, e às vezes ele tem que comercializar imediatamente porque ele não tem estrutura de armazenagem, e isso acaba então prejudicando o produtor. Ou nós poderíamos ter um grande empresário que tivesse visão nessa área e investisse então nessa mesma estrutura que eu estou falando, e aí ele fomentaria o quê? Fomentaria a produção, porque as pessoas saberiam hoje, não, eu vou produzir, mas eu vou entregar para a empresa tal. E a empresa tal vai fazer esse serviço. Porque é muito difícil você pegar uma pessoa focada na produção no momento da colheita e ela ainda ter que comercializar. Sim. Então,
coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Então você precisa de uma estrutura melhor para isso. Muitas vezes o produtor não tem. Mesmo com o acesso da internet, mas a internet às vezes não está no campo. Sim. Né? Às vezes ela não chegou em determinadas regiões. Tem uma ideia muito boa de se instalar um Ceasa na região de Ponta Grossa. Sim. Isso vai ser muito bom porque vai facilitar a comercialização. Mas tem que ser um Ceasa moderno. Um Ceasa onde o produtor vá lá e venda a sua produção de maneira justa. Que não haja, igual ocorre muitas vezes, em que o produtor chega lá com a sua produção e aí ele fica à mercê do comerciante, fica refém. E isso não é bom para a produção, nem para o produtor. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando você chega com um produto e bota na pedra, não tem mais volta. Ou o produtor vende, ou ele vai jogar fora. E aí o prejuízo é muito grande. Então o produtor, ele tem que ser assistido. Tem que ser uma comercialização onde realmente ele possa escoar no preço justo, onde ele tem uma orientação de qual variedade ele vai plantar, de qual espécie. É maçã? Qual maçã eu vou plantar? É pêssego? Qual variedade? Eu vou entrar em qual época? Eu vou entregar o pêssego em novembro ou o pêssego em janeiro? Ou em janeiro eu posso colocar 100 mil toneladas de pêssego, mas em dezembro eu poderia colocar 200 mil. E aí eu vou organizar a produção. Tem uma ideia muito interessante também que é do Ceasa virtual. Sim. Né? Onde o produtor vai se cadastrar, vai colocar a sua produção e aí eu, por exemplo, que tenho um restaurante, eu tenho um mercado, eu posso já solicitar ao produtor que entregue direto para mim. Então isso elimina atravessador, elimina um vai e vem do produto. Muitas vezes o produto é produzido aqui, vai lá em São Paulo no CEAGESP e volta para Castro. Então um desperdício de energia e, claro, de qualidade. Eu estive conversando com o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais e ele, falando sobre essa questão aí da criação de Ceasa e tudo mais, a preocupação era com relação a exatamente essa. Os produtores estão organizados para isso? Teria essa demanda mesmo para ter um Ceasa? Todos produziriam a mesma coisa ou eles estariam mesmo distribuídos para que oferecessem essa variedade aí, tanto de fruta, de verdura e outras coisas que pudessem agregar, né? O que o senhor acha com relação a isso? Eu acredito que não existe essa organização. Eu já conversei com técnicos na prefeitura, com da própria Emater, embora eu não estou focado exatamente nessa área, porque Sim. o foco é o ensino e a pesquisa, Sim. né? Mas eu acho que os nossos produtores não estão preparados. Essa conversa do Ceasa já tem 10 anos ou mais, né? Que eu lembro lá atrás, a gente conversava conversava sobre isso. Né? Agora eles começaram a se movimentar novamente, tentando, né, oportunizar, fazer com que isso aconteça, né? Mas a gente sabe que é um processo, é uma coisa que começa lá no campo mesmo, né? Com a pesquisa e com toda essa... Realmente precisa, mas aí precisa de quê? De uma política estadual, de uma política municipal que favoreça isso, né? E hoje também teve uma grande mudança na comercialização. Porque onde você compra a sua fruta? No supermercado. Na grande maioria das vezes. Poucas pessoas vão à feira. Então, mas quantos supermercados eu tenho hoje? 5 grandes redes em Ponta Grossa, eu vou ter que negociar com eles. Então, o mercado ele está se tornando de uma forma dinâmica, mas ele está mudando e nem sempre é em favor do produtor. Sim. Então, realmente, se eu tiver o sistema cooperativo, que eu possa abrir um mercado lá no Mato Grosso ou lá na Bahia, né, vai ser mais interessante do que, às vezes, querer colocar toda a produção em Ponta Grossa. No mesmo local. Então, talvez uma das dificuldades seja essa. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, em 1 hectare de pêssego, eu posso produzir até 25 toneladas. Se eu produzir 25 toneladas, né, são 25 mil quilos. O consumo per capita ano de pêssego no Brasil é em torno de 1,2 kg. Vamos colocar 1 quilo para facilitar. Então, numa cidade como Ponta Grossa, que nós temos aí 400 mil habitantes, eu teria 400 mil quilos. Sim. Se eu dividir por 20 mil, vai me dar 20 hectares. Né?
Então 20 hectares é uma área muito pequena. Se eu pensar em produzir e for vender tudo em Ponta Grossa. Então, por isso que eu preciso desse sistema de comercialização que eu possa distribuir essa minha fruta ao longo de todo o país ou até exportar. Eu lembro que em 2007 eu visitei a região de Saragoça, entre Saragoça e Lérida, é o Vale do Rio Hébron. São 60 mil hectares de fruticultura irrigada, uma fruticultura de excelente qualidade, porque lá praticamente não chove, tem poucas pragas. Quando é verão é bem quente, a fruta desenvolve bem. E esse pêssego de lá é o pêssego que está sendo vendido aqui no nosso supermercado hoje. Agora, como é que aquele pêssego que está a quilômetros, a mais de 1000 quilômetros de distância, em outro continente, chega na nossa prateleira e o pêssego produzido aqui no Guaragi não chega com a mesma qualidade no mesmo supermercado? Então, você tem que ser profissional. Sim. Em tudo eu tenho que ser profissional. Na fruticultura também. Muito bem, muitos assuntos aí de fruticultura, né? E a gente vai continuar acompanhando a atividade. Vamos aí a campo qualquer dia, dar uma olhada lá no seu trabalho, diretamente no campo, a gente dá uma olhada como é que tá. E muitas coisas aí a gente vai acompanhando com relação à fruticultura. Muito obrigada pela entrevista, professor. Obrigado você pela oportunidade. E vocês continuem nos acompanhando aí nas mídias digitais, no YouTube, Face, Instagram, em todas, Twitter, em todas as nossas mídias, nos acompanhem aí, temos os nossos endereços eletrônicos e participe com a gente, continue participando e mandando as suas sugestões de pauta. Porque se o campo produz, a cidade cresce e a gente mostra. Tchau!